pode ficar de pé agora, irmãos. E nós temos autoridade dada por Deus, pela igreja reunida, de estender a nossa mão direita para cá, abençoando a vida desse povo que vai para o Rio de Janeiro. A Sara, inclusive, está indo daqui a pouquinho também para o Rio de Janeiro agora, em função daquilo que eu falei hoje de manhã. E também aqui a Kelly, nós estaremos estendendo a nossa mão e nós vamos estar cantando a bênção antiga. É um hino do inário para o culto cristão. Sei que a igreja não conhece, aí por isso que eu pedi a Lívia para mim acompanhar, mas aí fica aqui, Kelly, fica aqui. E vocês vão aprender, porque nós vamos cantar sempre uma oportunidade que a gente for agradecer a vida, dedicar a vida ao Senhor, nós vamos cantar esse hino do inário para o culto cristão. Vamos, Lívia. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que vocês possam viajar em paz, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui com mãos estendidas como servos do Senhor e com a autoridade que vem do Espírito Santo para, Senhor, pedir que eles sejam bênção onde eles estiverem. O grupo que estará participando do projeto Radical no Rio de Janeiro, no próximo final de semana, e também a Kelly, como estará viajando para o Canadá, Senhor, que o Senhor possa fazer desses irmãos servos do Senhor bênção aonde eles estiverem. Proteja, Senhor, guarde, livra de todo mal. Que o Senhor derrame sobre a vida deles segurança, paz, alegria. Que o Senhor, no momento que eles estiverem se sentindo só, que o Senhor faça companhia para eles, como o Senhor sempre faz. Carregue eles no colo no momento de aflição, de angústia, no momento onde precisam pensar e que eles possam refletir, que o Teu Santo Espírito possa estar no coração deles também, Senhor. Que o Senhor leve em paz, em segurança, e traga-os também em paz e em segurança para o nosso meio novamente, para que a Tua igreja, Senhor, possa ver a Tua glória em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida deles. Leve em paz. Proteja o carro que estará indo para o Rio de Janeiro. Proteja o avião que estará indo para o Canadá. Ó Deus, que o Senhor mesmo possa conservar em paz todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Podemos sentar, amados. Podemos assentar. Nós também queremos consagrar, não sei se está aqui a Mariana Richard, por favor. Nós estaremos consagrando mais um nenenzinho aqui nessa noite. Semana passada nós consagramos o neném e hoje nós vamos consagrar mais um nenenzinho também. Eles passaram o nome do neném, mas eu esqueci. Passaram no meu zap. Eu estou sem telefone, que eu não uso telefone aqui. Mas eles vão falar o nome do neném aqui pra gente. Então, os familiares do Richard, Mariana, podem vir na frente aqui também, por favor. Pietro Coelho Godoy. Pietro, é um nome diferente, tá vendo? Irmãos, quando vocês me vêm tirando o microfone é porque eu faço uma entrevista com eles aqui. Eu perguntei ao Richard agora, eu falei assim: Richard, você é membro da igreja? Eu estou conhecendo o povo. Ele falou: não, sou membro da igreja. Aí eu falei: e você, Mariana? Mariana, ainda não. Ainda. Então isso é uma boa resposta, ainda não. E o Pietro nós vamos estar apresentando. Familiares, sejam bem-vindos no nosso meio. Que Deus abençoe a vida de vocês.
É muito bom tê-los aqui conosco, tá bom? Quero ler um texto bíblico, como eu tenho costume de ler, sempre um texto bíblico, porque a Bíblia é aqui pauta a nossa vida, é a nossa regra de fé e prática. E tudo que na nossa vida nós precisamos tirar daqui, da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Eu vou ler o restante, parte A e parte B. A parte A fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Richard, Mariana, você tem um objetivo para o Pedro? Você tem um objetivo para ele? Para quando ele crescer? Vocês pensam em alguma coisa? O que vocês pensam? Fala comigo. Irmãos, eu fico feliz de ouvir, porque são objetivos que aquecem o nosso coração. E a Mariana tem um objetivo muito real, muito legal. E eu queria que você falasse então para o povo. Fala o que você falou para mim. Que ele seja um homem honrado e crente a Deus. Está vendo, irmãos? Então, a palavra de Deus fala assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então, para que Pedro seja um homem honrado e que seja obediente, que cresça no caminho do Senhor, Richard e Mariana, vocês precisam entender Jesus Cristo na vida de vocês. Vocês dois precisam entender antes. Ele aqui é uma criança, ele não sabe. Mas vocês dois, como pais que vão instruir Pedro, vocês precisam pedir isso a Deus: Senhor, mora no meu coração, habita no meu coração. Eu quero que o meu corpo seja o templo do Espírito Santo, para que nós possamos ter sabedoria do Senhor, para instruir o Pedro no caminho do Senhor, para que ele seja um homem honrado, digno, de caráter, um homem que possa trilhar os teus caminhos. A palavra de Deus fala assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E aí a parte B: e mesmo com o passar dos anos, não se desviará desses objetivos. Mesmo com o passar dos anos. Então, Richard, Mariana, se vocês estiverem em foco, se vocês estiverem em Deus, e vocês clamarem ao Senhor para que o Senhor more junto no seu coração, no coração de vocês, e ensinando Pedro esses objetivos, vai passar anos e anos. O Pedro vai entrar numa universidade, Pedro vai ser doutor, mestre, vai ser tudo, porque ele não vai se desviar desses objetivos que vocês vão colocar para ele. Mas tudo isso começa com você, e você é o responsável por isso, Richard. Você é o sacerdote, você que comanda a sua casa, você que tem autoridade de homem dentro da sua casa. Você precisa instruir a Mariana, falar: Mariana, vamos à casa do Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos buscar a sabedoria de Deus, para que a gente possa instruir o Pedro. E aí a Mariana vai estar ali com o Pedro, seguindo, mostrando os objetivos do Senhor, e ele vai crescendo, vai entrar lá na escolinha, vai para o jardim, depois vai para o ensino fundamental, para o ensino médio. Os anos vão se passando, mas ele não vai se desviar desse objetivo, porque vocês clamaram ao Senhor por isso. Então, assim, é um voto que vocês precisam fazer. Fala: Senhor, mora no meu coração, para que eu possa ensinar ao Pedro esses caminhos maravilhosos. É um voto que vocês precisam fazer. Vocês querem fazer esse voto ao Senhor? Então fala assim, repita comigo assim: Senhor, mora no meu coração, para que possamos ensinar o Pedro. Fala bem forte. Senhor, mora no nosso coração, para que possamos ensinar o Pedro em seus caminhos. É isso, irmãos. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. E é bom tê-los aqui. E vocês, parentes, vocês têm a responsabilidade, e eu sempre falo isso, de vocês ajudarem o Richard, ajudarem a Mariana, também a educar o Pedro nos caminhos do Senhor. Na hora que eles precisarem, porque 2 é melhor que 1, mas na hora que eles precisarem, na hora que eles falarem assim: está difícil, está complicado, na hora que eles forem lá no domingo, almoçar lá, festinha de aniversário e tal, é a hora de vocês chamarem o Richard, a Mariana, e falar assim: vocês estão precisando de alguma coisa? E aí deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Eu falei para eles aqui que eles precisam pedir ao Senhor para morar no coração deles. Para vocês darem conselhos para eles, para que eles possam ensinar o Pedro, vocês, parentes, também são responsáveis de buscar a presença de Deus, porque só Deus pode dar essa sabedoria. Então busque a presença de Deus na vida de vocês também.
no coração de vocês. Fala, Senhor, vem aqui no meu coração, habite aqui, porque nós queremos ajudar esse casal para que o Pedro cresça nesses objetivos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar então? Quem pode ler? Você pode segurar o microfone? Pode ficar de pé. Senhor, nós entregamos o Pietro em tuas mãos, para que ele possa crescer em teus objetivos e ele nunca se desvie dos teus caminhos. Entregamos ele diante de ti, para que o Senhor abençoe a saúde e que ele cresça sempre na tua presença, para a glória de Jesus Cristo, e em nome dele. Amém, Senhor. Irmãos, agora nós estaremos cantando e você terá a oportunidade para dedicar agora seus dízimos e ofertas lá, mas sempre trazendo a consciência que nós entregamos vidas aqui no altar do Senhor. Isso é dízimos e oferta também, tudo que nós fizemos. E agora nós teremos a oportunidade de devolver ao Senhor ali, através do envelope, nesse momento enquanto nós cantamos. Deus abençoe. Obrigado. Converte o deserto em lago de água e a terra seca em mananciais de águas. Música das chuvas de bênçãos.
não sei quem teve oportunidade de ver no computador, aí principalmente em Facebook apareceu muito, mas hoje é o Dia Internacional da Família. No Facebook apareceu muito disso hoje aí, quem teve acesso. Hoje é o Dia Internacional da Família, então nós queremos falar um pouquinho sobre família. E o tema que nós queremos traçar aqui é aprendendo a ser família com Abraão. Aprendendo a ser famílias com Abraão. E eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. E deixasse a Bíblia aberta, porque nós vamos estar acompanhando a leitura bíblica, alguns textos bíblicos que nós estaremos fazendo. Quantos que estão aqui nessa noite que não fazem parte da nossa igreja, estão nos visitando? Levante a mão assim, ó. Bacana. Show, hein? Isso é bom, hein? O Júnior ali que eu já conheci ali. Show de bola. Seja bem-vindo todos que levantaram a mão aí. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Sinta-se à vontade no nosso meio. Nós estamos como família de Deus aqui reunidos nessa noite. Amados, eu quero compartilhar com vocês então aprendendo a ser família. Dia Internacional da Família. E o texto, versículo 1 diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Essa é uma ordem que o Senhor estava dando a Abraão. E eu caso esse texto com outro texto que está em Gênesis capítulo 2, versículo 4, que diz: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Acho que Deus estava cumprindo, dando uma ordem para Abraão, exatamente pensando no texto bíblico lá anterior, como uma ordem que ele tinha deixado logo no início. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Eu penso, amado, que hoje uma das grandes dificuldades que nós temos como família, principalmente como casal e cônjuge, é entender que nós somos uma só carne. Eu penso que a maior dificuldade hoje é a gente entender que nós precisamos deixar o nosso pai, a nossa mãe, vamos nos unir a uma mulher e vamos nos transformar em uma só carne. Tem um amigo vendo um casamento, um amigo meu pregando, ele usou uma ilustração muito bacana, que ele diz o seguinte: o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança que ele fez é o seguinte: a imagem representa a mulher, porque a gente imagina um Deus lindo, maravilhoso, e as mulheres são assim, bonitas, sensíveis, lindas, o rosto lisinho, não tem pelo, não tem nada disso. Então a semelhança, a imagem de Jesus. E a semelhança é o homem, porque a gente vê um Jesus que, às vezes, aquele Jesus que fala: você está errado, não é assim, não é dessa maneira. A gente imagina um Deus forte, todo poderoso, não é isso? E o homem é assim, o homem precisa ser forte, o homem precisa dar ordem, falar. Então a imagem, a mulher, a semelhança é o homem. Quando a mulher anda de um lado e o homem anda de outro, a imagem está de um lado e a semelhança está de outro. Mas quando nós nos unimos e nos tornamos uma só carne, representamos então a presença de Deus com a imagem e semelhança. O casal representa a imagem e a semelhança de Deus, quando o homem e a mulher se transformam numa só carne. Como entender isso? Talvez então uma das maiores dificuldades que nós temos dentro da nossa casa hoje, de viver como casal, marido e mulher, é entender que eu dependo da minha esposa, que minha esposa depende de mim e que nós somos uma só carne. Talvez isso seja mais difícil. Nessa questão, nesse texto, então, uma ordem do Senhor. Então o Senhor disse para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Algumas pessoas dizem que essa ordem já vem há um certo tempo, porque não há uma ordem cronológica aqui nessa situação, porque se a gente pegar o texto, capítulo 11, a partir do versículo 28,
O texto diz assim, 11, um pouquinho antes aí, o texto diz assim: Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou o seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Ou seja, em Gênesis capítulo 11, 29, como nós lemos, a gente vê que Abrão tinha se casado com Sarai, e eles viviam juntamente com seus parentes. E Sara era estéril, e provavelmente pelo fato dela ser estéril e Milca não era estéril, havia problemas ali, como nós falamos semana passada, inclusive, sobre isso. O fato de você poder gerar, isso era prosperidade, isso era bom, e isso trazia poder para a família. O fato de Abraão ter se casado com Sarai não ter filhos, isso trazia transtorno, e provavelmente isso trazia transtorno para dentro da casa deles, para a família deles. Provavelmente Deus então já tinha até falado para Abraão: Abraão, sai da sua terra, você casou, filhão, dá o seu jeito. Porque o pai, Terá, já vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade que não era uma cidade religiosa, muito pelo contrário, provavelmente tinha até porto ali naquele lugar, e viviam ali para tentar arrumar uma grana. Não tinha razão lógica do pai de Abraão falar assim: nós vamos sair daqui de Ur e vamos para Canaã, porque lá é uma terra religiosa que manda leite e mel. Não existia essa razão ainda, não tinha essa visão ainda. Então provavelmente o fato deles saírem de Ur e falar assim: vamos para Canaã, provavelmente ali já havia uma instrução de Deus para Abraão poder sair da sua terra. Chega no capítulo 12, versículo 1, é como se Deus estivesse falando: filhão, eu já não falei para você sair desse lugar aí? Então no versículo 29 mostra que Abraão casou-se com Sara, se transformou numa só carne. E aí o texto bíblico lá antes, em Gênesis 2, diz: por esta razão o homem tem que deixar pai e mãe e se unir a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Mas eles viviam todos juntos. E se Abraão, pensa comigo, se Abraão saiu, tinha uma ordem para sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, para uma terra que Deus ia mostrar para eles, que a gente não sabe onde que é. Alguns falam assim: não, Abraão não sabia. E o fato então da distância ser grande demais, porque de Ur e eles pararam em Arã, só esse tamanho, essa distância de Ur para Arã, alguns estudiosos falam que 850 quilômetros, era longe. Então provavelmente Terá, que já estava velho, cansado, falou assim: galera, vamos fazer o seguinte, 850 quilômetros que nós já andamos aí, filhão, com vaquinha e tal, essas coisas, eu estou cansadinho, vamos ficar por aqui mesmo. E aí provavelmente Abraão falou assim: cara, mas não é essa terra que Deus me mostrou, não, eu tenho que ir mais adiante. Ele: não, mas a gente vai fazer aqui nossas tendas aqui e vamos ficar aqui. Ou seja, Abraão já era casado e o pai dele estava atrasando as bênçãos na vida dele. Abraão tinha que ir mais adiante e o pai: não, vamos ficar aqui. E eles ficaram ali, irmãos, aproximadamente 150 anos atrasando as bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor. Sabe por quê? Porque Abraão não queria sair da sua tenda. Chega no capítulo 12, então, versículo 1, diz: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, dos meios do seu parente e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Primeira lição então, primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Amado, você que é casado aí, ou você que vai se casar, pegue isso como bênção na tua vida e coloca aí agora, dizendo assim: quem casa quer. Vamos lá de novo. Quem casa quer? É isso aí, irmão. Seja independente, filhão. Para com isso de você casar e ficar dependendo do povo, irmão. Você precisa casar e arrumar a sua vidinha, porque a Bíblia fala que você vai deixar o seu pai e sua mãe e vai para uma terra que eu vou te mandar. Qual é essa terra? Nós não sabemos. O fato que eles saíram de Ur dos Caldeus, de uma cidade que não era uma cidade bacana, e rumaram em direção a Canaã. Que bênção! Só que eles continuaram lá com todo mundo, com seus parentes.
Lá no Rio o negócio não é legal. Eu sei que aqui em São Paulo não tem isso, que aqui é bacana, mas lá no Rio é ruim o negócio. Você entra numa casa, tem uns 50 padrões de energia elétrica assim. Aí você fala assim, por que tanto padrão, aquele relógio que marca a luz, né? Você fala, eu só tenho uma casa, irmãos, é porque a casa é dividida em vários setores e tem uma porção de filhos morando junto lá. Se você quer casar, irmão, estrutura a sua vida e vai morar você e a sua esposa e vai preparar um quartinho maravilhoso para os seus filhos, para que você tenha essa autoridade de pai, de homem, de sacerdote, para que você possa governar bem a sua família. O problema é que Abraão aqui não estava entendendo isso. E aí o Senhor, Deus fala assim para Abraão, e aí a gente aprende isso, nós entendemos isso, mas a gente vai deixando as nossas dependências junto. E a gente vai levando nossos pais, nós vamos levando a nossa mãe, vamos deixando a opinião do nosso pai entrar dentro da nossa casa, a opinião da nossa mãe dentro da nossa casa, e se a gente faz alguma coisinha que às vezes os nossos pais nem deixam a gente resolver, porque a dependência continua, e a gente fica atrelado a isso, e as bênçãos, os milagres do Senhor não vai chegando. Temos dificuldade de entender hoje o relacionamento conjugal, que nós somos uma só carne, porque a gente tem uma carne, tem carne do pai, carne da mãe, todo mundo entra dentro de casa e vamos fazer isso, dá comprinha aqui, faz não sei o que lá. Irmãos, independência. O texto bíblico fala, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, chega, e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. A primeira lição que nós temos que fazer é entender que nós precisamos então sair da nossa terra, entendendo que nós somos uma só carne e que nós precisamos viver uma autonomia do Senhor. Quer ver uma outra coisa errada no texto bíblico aqui? Abraão sai, e a gente pode ler em Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 9. Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 9. Eu vou ler de novo 12:1, dizendo: então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai na terra que eu lhe prometi. Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes. Chega no capítulo 13, versículos 5 a 9, diz assim: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuía tantos bens que a terra não podia sustentá-lo. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época os cananeus e filisteus habitavam naquela terra. Irmãos, por aí, até por aí. Está vendo? Se Deus falou no versículo 1 a 12, que a gente leu, que ele tinha que deixar os parentes, por que ele levou Ló? Para que a gente pudesse ler que deu problema, irmãos. É ou não é? Está no texto bíblico. O camarada Abraão levou Ló, desobedecendo uma ordem de Deus. Sai dos seus parentes, filhão, chega. Você já casou lá em cima, já andou 850 quilômetros, agora você vai para uma terra que eu vou te mostrar, bacana e tal, aquela coisa toda. Sai do meio dos seus parentes, você é uma só carne, você precisa ter o sacerdócio junto com Sara. O povo está humilhando Sara, o povo está falando tanta coisa para Sara. Vamos parar com isso, cara. Não leva ninguém. Aí o cara leva Ló. Aí Ló tem uma porção de rebanhozinho, aquela coisa toda. Abraão também, estão andando junto. Esse capim não, esse capim está mais verde, é meu, eu tenho direito, eu tenho isso aqui. E começaram a brigar. Abraão estava esquentando a cabeça com seus parentes enquanto tinha que esquentar a cabeça com Sara. Abraão estava se envolvendo com Ló enquanto tinha que se envolver com Sara. E aí a Bíblia está dizendo de forma muito clara, não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam gados. E por isso surgiu uma desavença. Já aconteceu isso com você? Por que o homem fala que sogra não presta, irmãos? Por quê? Porque sogra não presta? Mentira, irmãos. Porque a sogra é 10, cara. Ela está no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo. Graças a Deus por isso. Está vendo? Isso é ordem bíblica. E é o que a gente segue. Deus falou assim: ô Júnior, sai dessa sua tenda, sai do meio dos seus parentes, vai para São Paulo, meu filho. Estou aqui, minha sogra está lá no Rio de Janeiro, estou feliz da vida. É assim que acontece. Aí já pensou se eu trago minha sogra para cá? Aí eu trago minha sogra para cá, e ela fica lá em casa. Aí eu falo assim: Aline, você não fez um arroz legal, tá salgado. Aí minha sogra, não, mas ela tá cansada, não sei o que. Aí minha sogra começa a falar, eu falo assim: ô velho, cala a boca aí. Não é? Aí isso aqui eu vou falar, aí eu vou vir para a igreja chateado, porque eu briguei com minha sogra. Aí viro para a igreja e falo assim: ó, minha sogra não presta não.
Minha sogra, não, irmão, não é que minha sogra, claro, minha sogra é bênção, bênção pura. Só que no momento ela está defendendo a filha dela. É claro, mãe é mãe, vai defender a filha. Se bem que comigo lá em casa, abrindo parênteses aqui, eu acho que é mais fácil ela me defender que defender ela. Acho tudo bem. Então assim, mas nós precisamos, eu e a Aline, nossos filhos, a sogra está lá, minha mãe, a mesma coisa. Aline, vamos na casa da minha mãe? Quando? Vamos comer lá, segunda-feira é dia de folga, a gente come na casa da minha mãe. Vamos lá, e a gente vai, feliz da vida. Aí eu falo, pô Aline, a mamãe fez uma comida hoje lá, ela falou que sobrou, vamos lá de novo hoje, terça, vamos lá, bom. Aí bacana, vamos terça. Pô Aline, é caminho da igreja, passar lá hoje, quarta-feira, depois do culto, a mamãe chamou, vamos lá, vamos na quarta-feira, vamos embora. Então, quinta, aniversário lá do cachorrinho que está lá, então vamos passar na casa, vamos lá. Aí vai dar problema, irmão. Aí ela vai virar para mim e falar assim, Júnior, não estou aguentando mais a minha sogra, a sua mãe, ela é muito chata. Não é chato, irmão, a gente está ali, deixar o parente, é isso que a Bíblia está dizendo, levou logo para ele, vai dar desavença, vai dar problema, irmãos. Então assim, você que é casal, casadinho, bonitinho, que tem a sua casa, vive na sua casinha. E aí quando você for visitar a sua mãe, marca mesmo, mãe, posso ir na tua casa? Tem 2 semanas que eu não vou lá, eu queria almoçar lá, conversar com você e tal. Mas sai da casa dos seus parentes, irmãos. Para de se aproveitar dos seus parentes. Se aproveita não, você tem a sua vida. Você tem que ter a sua vida particular. E você fica se aproveitando dos seus parentes aí. Acabou, irmãos, isso. Você casou. Agora você tem que bancar a sua casa, você tem que bancar sua esposa, seus filhos, bacana. Eu não estou querendo criar inimizade entre você e seus parentes. Eu estou querendo dizer aqui a ordem de Deus. Você uma só carne, viva a sua vida com a sua família, isso é bom demais. O problema é que como a gente vive intensamente com nossos parentes, a gente tem perdido a noção de uma só carne. E isso é ruim para a nossa família, para a nossa vida conjugal. A partir do momento que eu entendo que a Aline faz parte do meu corpo, é minha vida, somos um só corpo, eu vou defender a Aline por tudo. Eu vou me relacionar com a Aline, eu vou me envolver com a Aline porque ela é meu corpo. E eu vou preservar e vou cuidar dela porque ela é o meu corpo, somos uma só pessoa. A partir do momento que eu começo a distribuir isso com minha mãe, com minha irmã, com não sei quem, com fulano e tal, a Aline vira para mim e fala assim, amor, eu estou doente, cara, minha mãe também está, eu tenho que passar na farmácia, tenho que comprar um remédio para minha mãe, eu tenho que levar para minha mãe, porque minha mãe... E a Aline, onde fica? O que é mais importante para mim? Minha mãe é importante? Sem dúvida que minha mãe é importante. Eu a amo, não tenho dúvida. Mas qual é a prioridade da minha vida hoje? Minha mãe e minha esposa, irmãos? Difícil de repente de você responder isso, né? Mas eu respondo de boa. Minha prioridade é minha esposa, irmãos. Minha esposa. Porque é ela que cuida de mim, ela que está fazendo um carinho, ela que me beija na boca, ela faz isso tudo. Minha mãe não faz isso não, irmãos. É sério, não faz não. E aí é com ela. Então o que eu tenho que tratar com carinho? A Aline, ela que está junto comigo. Então é assim que acontece, é esse relacionamento que nós temos que ter com a família. Então esse negócio de ficar levando Ló, não leva Ló não, irmãos. Não leva Ló junto com vocês não, porque se vocês levarem Ló junto com vocês, a Bíblia está dizendo que vai dar desavença. E isso é um erro. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. E aí, Deus fala de novo lá no versículo 13. Acho que é isso. 14. No versículo 14, capítulo 13, versículo 14 em diante. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, olha, preste atenção nesse texto, ó. Depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, Abraão, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como a terra também se poderá contar a sua descendência. Percorrerá esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu o altar dedicado ao Senhor. Olha só, essa promessa no capítulo 13, versículo 14 em diante. Mas no capítulo 12, a partir do versículo 2, diz assim: farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será bênção. Ou seja, Deus estava confirmando a promessa. Deus fala para Abraão: queridão, você quer casou, bacana, vive lá, e eu vou fazer você próspero, você será bênção. Abraão respeitou essa ordem e levou Ló com ele. Teve desavença, então, Ló, qual a terra que você quer? Eu quero uma terra melhor, aquela que tem que banha o mar lá e tal, aquela coisa, não tem problema não. Deus está com Abraão. Abraão foi lá e Deus deu a ordem de novo. Abraão, olha só, agora que Ló foi embora, agora sim, hein?
agora você vai tomar jeito. Então deixa eu falar de novo para você. Você será uma bênção. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste. Tudo isso aqui vai ser teu. Você será bênção. Uma grande nação. Deus reafirmando a promessa depois que Abraão tomou vergonha e falou assim: não tem como estar lá não, vai ficar eu e Sara. E aí, irmãos, entra a segunda lição que nós aprendemos então. No relacionamento não pode haver mentiras. No relacionamento não pode haver mentiras. Além de prejudicar a nós mesmos, nós podemos prejudicar outras pessoas com mentiras. No relacionamento não pode haver mentiras. Capítulo 12, versículo 10 em diante, diz assim: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando no Egito, disse a Sarai sua mulher, olha o que ele disse para Sarai sua mulher: bem sei que você é linda. Olha só ele falando, você é bonita. Quando os egípcios vierem, dirão: esta mulher é dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. E quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte de Faraó, elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo, cara? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, Faraó deu ordens para os providenciários necessários para Abraão partisse com a sua mulher e tudo que ele possuía. Irmãos, Abraão mentiu. Por que Abraão mentiu? Porque o cara estava com medo de morrer. A mulher dele era linda. Que maravilha ter uma mulher bonita dessa maneira, a ponto dele já deduzir que Faraó ia querer. Ele pegou a mulher e falou assim: a gente está passando fome aqui, o negócio está ruim, a gente não tem comida, eu estou morrendo de fome, sabe? Você não tem ideia, eu estou morrendo de fome. E aí você não tem como providenciar comida para mim, então vamos lá para o Egito, vamos embora. Só que você é tão bonita lá, os caras vão querer ficar com você lá. E se descobrirem que eu sou seu marido, vão me matar para manter você vivo. É melhor você ficar vivo e eu também. Então vamos fazer um acordo, a gente mente. Você fala que é minha irmã, e eu, vendo você inclusive, ganho umas ovelhinhas, um negócio, você fica com ele lá, e eu vou ter comida. Pelo menos eu não morro. Cara, o cara mentiu, filhão. O cara mentiu. E aí, o que Deus fez? Deus preservou isso. Não, calma aí. Deu doença. Olha o que a mentira de Abraão fez. Toda a corte do faraó pegou doença. A ponto de Faraó chamar então Abraão e falar assim: rapaz, por que você mentiu para mim? Por que você não falou que ela era sua mulher, cara? Eu vou providenciar todas essas coisas, vou embora, sai daqui. Irmãos, nós mentimos nos nossos relacionamentos para benefício próprio. Sabe por quê? Porque a gente não tem consciência de uma só carne. Quando eu minto para a Aline, eu não estou pensando em Aline, eu estou pensando em mim, no meu bel prazer. Porque talvez isso vai trazer prazer para mim, vai trazer alguma coisa bacana para mim, e aí eu não vou começar a mentir para a Aline. Eu minto para a Aline porque eu falo assim: tem uma reunião. Não tem reunião, estou jogando bola. Eu minto para a Aline porque eu vou fazer não sei o que. Não, estou com uns amigos fazendo outras coisas, fui comer pizza, sei lá. De repente eu não tenho dinheiro para gastar para comer uma pizza com a Aline, e aí o Léo me chama para comer uma pizza comigo, e ele que vai bancar. Aí eu não posso dizer isso para a Aline, senão ela fala assim: eu queria comer pizza também. Eu falo: não, mas não posso, o Léo vai pagar e tal. A Aline: não vou, eu tenho reunião na igreja, não posso não. Só que na verdade eu estou lá comendo pizza com o Léo, porque bancou. Isso é um exemplo, uma mentirinha simples, mas nós mentimos, irmãos, para o nosso cônjuge. Falta de consideração, porque nós não somos carne. Quando nós mentimos para o nosso cônjuge, nós estamos mentindo para nós mesmos. Mentimos para nós mesmos. O que Abraão fez aqui, dizer que Sara era irmã dele, ele sabia que o faraó ia pegar Sara como mulher, irmãos. E ele não teve nenhum problema disso. Só que o problema, nós mentimos para nós mesmos, quando nós mentimos para o nosso cônjuge, e muitas vezes nós estamos entregando a nossa mulher, nossos esposos para outras pessoas. Pense nisso. Igual Abraão fez. Ele não se privou de entregar Sarai para o faraó e para a corte dele, para Sarai viver com o faraó como mulher dele, em benefício de comida.
em benefício de prazer, de presentes. Ele não estava nem aí para Sarai, ele não estava nem aí para ela. E às vezes acontece isso dentro das nossas casas, nós não somos nem aí para o nosso cônjuge, porque mentimos. E nós sabemos quem é o dono da mentira, né, irmãos? Quem é o autor da mentira? Nós sabemos disso. Mas nós fazemos isso de uma forma muito clara dentro das nossas casas. Nós não só mentimos, como também omitimos. Quando nós somos uma só carne, a gente nem mente e nem omite, porque nós temos relacionamento sincero um para com o outro, irmãos. Porque nós somos uma só carne. Um erro de Abraão, de forma muito clara, dele mentir. E essa mentira traz prejuízo para outras pessoas. Se eu minto para a Aline, eu estou mentindo também para a igreja. Eu, como pastor da igreja. Se eu tenho um relacionamento com a Aline, um relacionamento mentiroso, eu estou mentindo e estou falando de um relacionamento mentiroso para a igreja. E automaticamente eu vou trazer problema familiar para dentro da igreja também, irmãos. Eu como pastor, mas você como líder, você como servo de Cristo, membro dessa igreja, você também, se você mente na sua casa, você vai trazer problemas espirituais para dentro da casa de Deus. Então nós não podemos mentir dentro da nossa casa. Não podemos cair nesse erro, não podemos entregar o nosso cônjuge a bel prazeres de terceiros. Não podemos fazer isso. Não podemos mentir para o nosso cônjuge para poder receber presentes e agrados de pessoas. Não podemos fazer isso. Porque o nosso cônjuge é a questão principal da nossa vida hoje, irmãos. A nossa família é a questão principal da nossa vida. É o nosso valor principal. Então, se eu tiver que morrer por Aline, eu morro por Aline, porque eu te amo, tá? Porque eu te amo. Eu morro por ela, irmãos. Depois de 20 anos eu continuo morrendo, tá? Continuo morrendo por ela. Porque Deus me deu a Aline para mim, eu tenho consciência disso. Eu tenho certeza absoluta de que é um presente de Deus para a minha vida. E por isso, então, eu me relaciono com a Aline de forma sincera e real, e é assim que precisa ser. E se diante de uma situação diversa como essa que Abraão passou, então se eu tiver que morrer, que eu morra. Que eu morra. Agora eu vou falar para todo mundo, a Aline é minha esposa. A Aline é minha esposa. Diferente do que Abraão fez. No casamento não pode haver mentiras. E são 3. Nós não podemos duvidar das promessas de Deus. Não cometa erros. Seja fiel ao seu cônjuge para sempre. Não duvide da promessa de Deus. Não cometa erros. Seja fiel ao seu cônjuge para sempre. Nós vimos que no capítulo 12 o Senhor falou: te farei pai de uma grande nação, filhão. Quando chega no capítulo 13, farei de você pai de uma grande nação, filhão. Quando chega no capítulo 15, farei de você pai de uma grande nação, filhão. Deus falando o tempo todo: Abraão, você está duvidando de quê, meu filho? Eu já falei para você, você vai ser pai de uma grande nação. Fica tranquilo. Eu tirei você lá de Ur dos Caldeus por causa disso, que você vai olhar para tudo quanto é lado e você só vai ver você, sua bênção, cara, sua geração. Fica tranquilo. Se Deus deu condições de você casar, de você ter uma família, deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus, fiquem tranquilos, gente. Fiquem tranquilos. Deus está com vocês, Deus está na casa de vocês. Sua casa será abençoada, cantamos isso e é real. Creia no poder de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. E Deus está falando isso para Abraão o tempo todo, cara. Creia nisso, creia nisso. Chega no capítulo 15, versículo 3. E acrescentou, Abraão falando, versículo 2 em diante. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Abraão começou a resmungar, começou a duvidar. De novo: ah, Senhor, o que eu vou fazer? Você me falou que eu vou ser pai de uma grande nação, mas eu não tenho filho nenhum ainda. O herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Olha o que Deus está falando para o cara, para Abraão: seu herdeiro, filhão, não será Eliezer, não será esse,
levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Deus de novo fala para Abraão: filhão, eu falei, fica calmo, fica tranquilo, Deus está contigo. Mas a gente duvida das promessas de Deus e comete erros infantis dentro do nosso relacionamento. Seja fiel. Capítulo 16, versículo 2. Disse a Abraão, lá no versículo 1, capítulo 16: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Irmãos, um erro. Isso é um erro. A promessa de Deus estava dizendo: Abraão, você será pai de uma grande nação, filho. Mas Senhor, eu não tenho filho ainda, só tenho Eliezer. Não será esse filho. Mas quem era a mulher de Abraão, irmãos? Então ele tinha que ter filho com quem? E por que Sara então está filmando, mas eu vou falar assim mesmo, burra? Pega uma Agar, a serva dela, e fala assim: toma aí, Abraão, fica com ela. Olha que bacana, ela é bonitona, egípcia, aí a gente pode montar uma família com ela. Ela é fértil, não, vai lá, tem relações sexuais com ela, você pode ter uns 10 filhos com ela, vai ser bênção. Era essa a bênção. Aí o que Abraão falou, irmãos? Pô, Agar é bonita mesmo, hein, cara? Eu vou aceitar a sua proposta aí. E ele aceitou a proposta? Aceitou a proposta. E aí se deitou com Agar. E aí teve um filhinho, bacaninha o filhinho. E aí, qual o nome do filhinho lá dele? Ismael. E aí fala assim, disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora, sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como jumento. Ele será como jumento selvagem, sua mão terá contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. É isso aqui, irmãos. Qual o nome disso? Fruto de quê? Do pecado, do erro. O que nós fazemos dentro da nossa família, irmãos? Quando nós maltratamos as nossas esposas, quando a gente não dá atenção para ela, quando a gente não dá carinho para ela, quando a gente não beija na boquinha, quando a gente não dá um beijinho no rosto, faz aquele afago gostoso. Não, chega. Quando a gente não faz isso com as nossas esposas, o que acontece, irmãos? É isso mesmo que você está pensando. E quando as nossas esposas não fazem isso com a gente? Aí, Léo, tá vendo? Tá vendo? O que tem que fazer? Ô, Léo, que carequinha maneira, hein? Dá um beijinho lá. Tem que ser. Sabe por quê? Porque se a Adriana não fizer isso, vai ter gente lá fora que vai fazer. E vai ter mesmo. E aí vai ter Agarzinho. Tem uma porção de Agar por aí, irmãos. Tem uma porção de Agar por aí. E tem uma porção de Abraão fraco também, que vai aceitar Agar por aí. Tem gente que fica buscando Agar para todos os cantos. Ah, Senhor, o Senhor não quis me dar mesmo, eu estou ruim aí, o negócio não está legal. Aí aparece uma Agar. É isso aí, egípcia, irmão. Lugar que não é de Deus, lá no Egito, lugar de escravo lá. E aí, a gente é levado, enrolado pelo pecado, irmão. Sabe por quê? Porque nós duvidamos da promessa de Deus e somos levados ao erro. A promessa de Deus estava em cima do casamento de Abraão com Sara. Abraão, saia dessa terra e vá para outra terra. Saia do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Você se torna uma só carne com Sara. E com o seu casamento eu vou te abençoar. E você vai olhar, e ele falou mais de 3 vezes, 4 vezes, onde você olhar, olha para o céu, olha para a areia, olha para o norte, olha para tudo quanto é lado. Filhão, é minha promessa, você será abençoado. Toda geração será tua. Aí Abraão: mas Senhor, o Senhor não me deu filho ainda. E aí vocês conseguem entender a pressão que Abraão fez com Sara?
E aí Sara, não aguentando mais, virou e falou assim: Abraão, tem aqui Agar, fica com ela. Vou continuar lendo aqui. Ele possuiu Agar e Agar engravidou. Quando viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me como o Senhor do juiz. O que acontece, irmãos? Criou um problema, criou uma inimizade, a ponto então de Deus falar assim: cara, Agar não tem culpa disso. O filho de Agar não tem culpa disso. Então eu vou multiplicar tudo isso, os seus descendentes. Ninguém vai poder contar também os descendentes de Ismael. Só que ele será como jumento. E ele vai ser contra com todo mundo. E aí a gente vê a descendência de Ismael até hoje. Os muçulmanos aí, irmãos. Descendência de Ismael. Olha o sofrimento. Olha o que tem acontecido, as guerras. Por causa do pecado. E a consequência do pecado é a morte. E se você não entender a promessa de Deus para dentro da sua casa, se você não entender aquilo que Deus quer fazer na tua casa, o pecado vai tomar conta, e a consequência disso é a morte da sua família, é a morte da sua casa. Não queira isso, irmãos. Não queira isso. Busque somente a presença de Deus e entenda o que Deus vai fazer na sua casa, na vida da sua família. Quarta e última lição que eu quero colocar para os irmãos. Você quer ser chamado de pai? Você que não é pai ainda, ou você que é pai, quero terminar assim essa noite. Você quer ser chamado de pai? Então converse com seu filho. Dê ouvidos aos seus filhos. Deixa ele questionar você. Fale com ele, bata papo com ele todos os dias. Se você é um quadrado, se você é um velho, não importa, converse com ele e tenta se buscar aí na internet alguma coisa. Tiago, quando está conversando comigo na casa, fala assim: pai, o drone tem umas hélices assim com fio PH, então que entra dentro do motorzinho que faz. Não estou entendendo nada, irmãos. Pô, que legal, cara. Pô, show de bola. Então, que aí, conforme o peso da câmera, ele chega para o norte com a direção, tantos cabeados, não sei o que. Eu falei: pô, show de bola, cara. Não estou entendendo nada, mas eu estou conversando com ele. E vamos embora. Não tem que ser assim, irmãos. E vamos lá. Sarinha fez a prova dela lá e fala assim: pai, o leucócito do humano é diferente do leucócito do cachorro, porque o cachorro do cavalo, que não sei o que. Então, dentro das membranas, não sei o que, é óssea, não sei o que lá. Eu falei: pô, Sara, cara, sensacional. Sensacional. E vamos embora. Sensacional isso tudo. E a gente vai crescendo, a gente vai falando, e eles estão tocando o terror e falando coisas maravilhosas e tal, e assim vai. Às vezes a gente está vendo uma programação de televisão, o Thiago vai lá, muda e bota lá na televisão, lá no YouTube, para tocar o violão, aquela coisa toda, e a gente começa a curtir. O Thiago está vendo lá: pô, pai, estou com saudade da praia, está dando o campeonato WSL lá no Rio de Janeiro de surf. O Thiago é surfista aí. E ele: pô, pai, a onda. Ele vai lá e mostra: pô, tá, ó, Medina. Ontem ele falou comigo: ó, Medina fez a manobra, eu não sei falar não. Ele falou comigo: pô, Medina fez a manobra, primeira vez que acontece isso no campeonato de surf. Medina fez ontem isso. Olha aqui, pai. Cara, que legal, cara. Pô, queria ter feito isso também. E tal. É isso aí. A gente precisa escutar os nossos filhos. E eu gosto de surf também, eu gosto de onda, isso eu gosto. Mas mesmo se eu, vamos supor que eu não gostasse, não importa, a gente está aí batendo papo, está conversando. Sabe por quê, irmãos? Porque eu converso de teologia com o Tiago, eu converso de Bíblia, eu converso da igreja. Aqueles irmãos lá da PBG é tudo chato, Tiago, tem que falar com essa coisa não. Brincadeira, hein? Mas eu converso com o Tiago lá, uma porção de coisa de igreja que eu nem percebo, irmãos. E sabe o que acontece? Ele me escuta. Eu converso isso lá com Sara, com a Aline, e Sara me escuta. E eu viro para eles e falo assim: gente, vocês têm que ir lá tocar comigo, vocês têm que cantar, vocês têm que se envolver, vamos embora, vamos lá, vamos fazer isso. E o que vocês acham disso e tal? E eles conversam comigo, eles falam, vão sugerindo ideias, vão falando uma opção de coisa. Tem coisa que eles falam que não tem nada a ver, mas tem coisa que, opa, tem coisa que eles falam que eu falo assim: não tem nada a ver, mas tem sim, é só para não dar abraço para você também. Aí, mas eu converso com eles. E tem que ser assim, irmãos. E aí, nós, para sermos pais de verdade, precisamos conversar com nossos filhos e dar ouvido para os nossos filhos. Até porque os nossos filhos hoje estão muito mais antenados que eu, por exemplo.
Tem muita coisa que eles estão muito mais por dentro do que eu. Por que eu sou o detentor da razão? Não sou, irmãos. Não sou. Os caras estão antenados, estão estudando, estão lendo, falando com professores, estão para tudo quanto é lado, vendo uma opção de coisa, lendo uma opção de coisa, vendo uma opção de novidades que eu não estou vendo. E eles, às vezes, é um meio de comunicação, inclusive para eu aprender. E isso é bom. E aí, diante dessas coisas todas, agora Deus pede Abraão tem Isaac, a gente já conhece a história, tem Isaac, tem bonitinho, várias coisas aconteceram, mas não é o caso que nós vamos contar aqui a história. Mas Sarai engravidou, teve Isaac nasceu, tudo bonitinho, legal, e agora chega ali, e Deus faz, no capítulo 22, versículo 2, e aí Deus fala para Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Agora, irmãos, que desafio! Pega esse, que seria o selo da promessa de Deus, a revelação de Deus na promessa da aliança lá, aquela coisa toda, e falar: Senhor, o Senhor falou que seria pai de uma grande nação, o único filho que eu amo, que nasceu do meu casamento, tal, o Senhor agora quer. É isso mesmo. Deus quer mesmo nossos filhos, é dele. Nossos filhos é do Senhor, ele quer mesmo. Só olha que situação interessante que está no texto bíblico aqui, que fala, continuando no versículo 3: na manhã seguinte Abraão levantou-se. Deus falou com Abraão. Então na manhã seguinte Abraão levantou, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês: Abraão contou para alguém o que ele ia fazer? Contou para Sara o que ele ia fazer? Não contou, já está errado, está vendo? Está errado. Ele tinha que compartilhar com Sara: Deus falou um negócio aí difícil, a gente vai ter que dar o nosso filho lá. Sara ia ficar desesperada, mas tinha que contar. A esposa tem que contar, menos que fique desesperada. Conte tudo. Ele não contou. Ele contou alguma coisa para Isaque? Também não. O que ele tinha que fazer? Tinha que contar. Sabe o que acontece, irmão? A gente pensa que nossos filhos são criancinhas, nenenzinho que está engateando, que não sabe nem falar direito. A gente tem marmanjos dentro da nossa casa, adolescentes, e a gente não compartilha nada. A gente não conversa. A gente não tem relacionamento. Sabe por quê? Porque eu sou maduro, eu sou sério, eu sou o cara todo poderoso, e os nossos filhos é imaturo, é burrinho. E não é não, irmãos. Não é não, hein? Preste atenção nos seus filhos adolescentes, hein? E aqui eu não estou chamando a atenção dizendo que eles são rebeldes, não. Eu estou dizendo que quem é rebelde são vocês, adultos, que não confiam nos seus filhos, que não dão razão para os seus filhos, que não conversam com eles, e vocês menosprezam os seus filhos como se eles fossem um adolescente. Adolescente não é nada. Cuidado com isso, hein, amado? Cuidado. Adolescente tem um potencial muito grande. Se ele não fizer isso na sua casa, na família, ele vai fazer em outro lugar. É a mesma coisa do relacionamento de marido e mulher. Se você não tiver um relacionamento legal, vai acontecer outras coisas fora. Se você também não tratar o seu filho com dignidade, com respeito, vai acontecer que ele vai ter amigos fora. E esses amigos fora, aí começa a complicar a situação. Seja amigo do seu filho. Deixe o seu filho confiar em você. Dê para ele confiança, para ele entender que você é amigão, bacana, brother, tá junto. Porque se você não fizer assim, aí vai ficar ruim. Abraão saiu, não falou para a esposa, não falou para o filho, mas falou para quem? Para quem que Abraão falou? Quem que Abraão chamou? Que o texto bíblico fala aqui? 2 servos. Para os servos ele chamou. Aí é a mesma coisa, a gente está aí no nosso trabalho, a gente fala com nossos amigos: vamos tomar um café, preciso me desabafar. Desabafa com um amigo, vamos não sei o quê. Você conversa com todo mundo, mas não conversa com a sua família. Você chama todo mundo para estar perto de você, mas não chama a sua família. Você confia nos seus amigos aí de fora, mas não confia na sua família, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. Todo mundo é seu amigo aí fora, mas a sua família não é. Você desabafa com todo mundo aí fora, mas não desabafa com a sua família. Está errado, amado. Está errado. Você tem que desabafar com a sua família. É com a sua esposa que você tem que desabafar. É com o seu esposo que você tem que desabafar. É com os seus filhos que você tem que desabafar. Mostre para os seus filhos que você confia neles, para que os seus filhos possam confiar em você também. Está com problema, está angustiado, está ruim? Junta a família e fala: cara, estou mal, está ruim.
Por que você não fala isso para sua família? Porque você tem vergonha de mostrar que você é humano? Nós somos humanos, irmãos. Eu sou humano. E eu falo isso com a minha família. Ó, tá bravo, tá ruim, não tá legal, vamos lá. Nós precisamos disso. Sara, Tiago, Aline, sabe todos os problemas que eu tenho, todas as dificuldades que eu tenho, todos os limites que eu tenho. Eles me conhecem, talvez até melhor do que eu mesmo. Chamam minha atenção, brigam comigo, Sara, Tiago, Aline, todo mundo briga comigo. Não tem problema, mas somos uma família. Nos entendemos, nos amamos, nos respeitamos. O problema é que a gente faz isso com todo mundo aí fora. Somos gente boa aí fora, mas dentro da nossa casa nós não somos. A gente chega em casa, o que aconteceu hoje? Estou cansado. O que aconteceu hoje? Quero ver o jornal. O que aconteceu hoje? É o momento que eu preciso estar sozinho. Ah, pelo amor de Deus, coisa de criança isso, irmãos. Coisa de criança. Para de ligar a televisão, para de fazer tudo e conversa com a sua família. Abre o seu coração. Aí todo mundo, mal século hoje é depressão. Todo mundo tem depressão hoje. Todo mundo. Sabe por quê? Porque não conversa. Porque não se abre. Bota a boca no trombone, chora, faz de tudo lá, irmão, para ver se o negócio não vai melhorar. Porque você não dá confiança para os seus filhos. Irmãos, a melhor coisa que tem é você conversar com adolescente. Que os caras são sinceros, fala mesmo, pronto, acabou. Seja amigo. Abraão então sai, conversa com o servo, não conversa com ninguém. O texto diz, terminando, disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz, o menino, vamos até lá. Depois adoramos e voltaremos. Agora deixa os 2 servos e vai só com Isaac. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo. Toma aí, filhão, você vai levar a lenha, leva a brasa, leva tudo aí e tal. Mas Abraão ainda não falou para Isaac o que ele tinha que fazer. Isaac não estava entendendo nada. Irmãos, em Ur dos Caldeus, depois vocês podem me corrigir, mas em Ur dos Caldeus era uma cidade onde a adoração a outros deuses era comum. E tinha oferta para deuses da colheita, Deus não sei das quantas, lá tinha oferta para tudo quanto é jeito. E uma das ofertas que tinha era a oferta de filho. Abraão cresceu com esse costume. Então quando tinha uma bênção, ofertava o filho para os deuses, lá em Ur. Quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu quero seu filho, provavelmente Abraão não esquentou muita cabeça com isso não, porque era costume lá em Ur isso acontecer para os deuses. Agora esse Deus da promessa, esse Deus maravilhoso, está pedindo filho, bacana, eu vou dar. Era normal, quem ia sofrer era Sara. Talvez Abraão estava de boa e por isso ele não se comunicou com Isaac. E foi levando: toma aí, filhinho, leva aí a brasa, vamos embora. Só que existia uma palavra muito interessante, que Abraão era patriarca, aquele que manda. E se Abraão fala assim, eu que mando, acabou. Então Sara tinha que ficar quieta, e o filho Isaac também tinha que ficar quieto, porque quem manda era Abraão, ele era patriarca. Então Isaac não estava entendendo nada, os 2 servos pararam, agora ele mesmo tem que levar a lenha, e caminhou, estava caminhando. E Abraão quieto, não falava nada, um silêncio total. Que pai é esse, irmãos? Que pai é esse? Que silêncio é esse? E a gente aprende que para nós sermos pai, nós precisamos conversar com nossos filhos, precisamos dar ouvido para o nosso filho. E agora que os 2 servos não estavam aqui, Abraão tinha que sair com Isaac e falar assim: Isaac, olha só, eu estou com um problema, filho. O que foi, pai? Rapaz, Deus pediu para eu sacrificar você. Eu não quero fazer isso porque eu te amo, cara. Eu vou sentir sua falta. Você é o filho da minha esposa que eu amo. Como que eu posso fazer isso? Eu estou angustiado. Só que eu preciso respeitar essa ordem. Cara, fala alguma coisa para mim. O que nós podemos fazer? Era isso que Abraão tinha que no mínimo fazer. Aí o texto bíblico fala assim: meu pai, sim, meu filho. Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai. Aí ele fala: sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, eu fico imaginando Isaac tendo que quebrar esse silêncio, porque ele não podia falar com o patriarca. Era o patriarca, ele não podia falar assim: pai, o meu pai. Imagina o medo que ele falou: pai. E aí Abraão: fala aí, o que foi? Cara, está tudo aqui, mas cadê o animalzinho do holocausto? Cara, nessa hora que houve para mim
a ação de Deus aqui nesse negócio aqui. Foi nessa hora então que respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover. Eu fico pensando o seguinte: até esse momento, Abraão tinha alguma convicção de que Deus ia prover, irmãos? Não tinha. Até nesse momento, Abraão não tinha convicção alguma de que Deus ia prover. Até esse momento, Abraão ia simplesmente levar Isaac para o holocausto e pronto. E ele estava conformado com isso, não falou com Sara, não conversou com o filho. Abraão, para ele, estava de boa. Matar Isaac ali, holocausto para Deus, estava de boa. Ele não estava nem aí. Mas quem abriu os olhos de Abraão foi Isaac. Pai, está tudo aqui, cadê um animal? E aí Abraão vira e fala assim: meu filho, Deus mesmo irá providenciar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse momento mudou o coração de Abraão para sempre. Foi nesse momento aqui para mim que Abraão entendeu, que caiu a ficha, falou assim: agora eu vou ser pai de uma grande nação. Foi nesse momento aqui que Abraão falou assim: cara, agora eu estou entendendo as promessas do Senhor. Foi nesse momento aqui que ele falou assim: ó, eu vou continuar levando Isaac, eu vou botar lá, vou amarrar, vou fazer tudo, mas Deus vai providenciar o cordeiro, eu tenho certeza disso. Foi nesse momento que Isaac quebrou o silêncio e que Abraão entendeu essa palavra de Isaac que mudou a vida de Abraão. Deixa eu falar uma coisa para você, pai, mãe. Deixa seu filho mudar a sua vida também. Deixa seu filho falar algo de Deus na sua vida. Ouça o seu filho e tenha relacionamento com o seu filho. E aí vai mudar a história. E você vai poder ser pai de uma grande nação também. Você também vai poder acontecer várias coisas na sua casa. Eu quero então terminar dizendo para você que você quer ter uma família feliz, não somente no Dia Internacional da Família, 15 de maio, mas você quer ter uma família feliz? Saia de sua tenda, saia da zona de conforto, saia do meio dos seus parentes, saia. Pare com a dependência. Você é homem, sacerdote, toma vergonha na tua cara. Desculpa a expressão, no Rio de Janeiro a gente fala isso de boa. Não, acho que não fala também não. Se eu estou falando daqui hoje, vai ficar legal. Mas toma vergonha mesmo, amado. Homem é homem, tem que ser homem. Tem que ser autoridade dentro da sua casa. Esse negócio aí não, a cabeça. A Bíblia está dizendo que é a cabeça. Respeite sua mulher, dê carinho para ela. Ame a sua mulher como o Senhor amou a igreja. Faça tudo isso, mas seja a cabeça. Você precisa honrar a sua esposa, mas seja a cabeça. Você precisa dar carinho para ela, mas seja a cabeça. Você é homem, toma vergonha. Saia da zona do seu conforto, saia dos seus parentes e dê para ela o conforto que você precisa dar, a autonomia que você precisa dar para ela de casa. Você, homem, precisa fazer isso. Não minta para beneficiar você mesmo com algumas coisas, principalmente que você queira beneficiar a questão individual. Não minta. Dentro de um relacionamento familiar não pode haver mentira. Na verdade, não pode haver mentira em lugar nenhum. Mas na sua casa, irmãos, não deixa a mentira entrar lá. Em nome de Jesus, não minta. Seja transparente, seja sincero. Revele quem você é. Mostre quem você é. Mostre a sua dificuldade, seus limites, as suas angústias, seus medos. Você é cabeça, mas você é humano. Homem, abre o seu coração, filhão. Deixa a sua esposa cuidar de você. Você está amargurado? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A coisa mais gostosa que tem é quando você chega em casa assim: estou cansado, estou amargurado. E a esposa vem cá, aí tira o sapato, senta aqui no paladinho. Que coisa gostosa a gente fazer isso. Aí eu sento lá, pena que eu não tenho mais cabelo também, Léo, para poder ficar carinho. Mas quando eu tinha, a Nini ficava ali no cabelo e tal. Irmãos, como é bom. Abra o seu coração, mostra que você tem limites, irmãos. Receba o carinho da sua esposa, mostra isso, isso é bom demais. Não minta para se beneficiar, mostra quem você é de verdade. Não invente mentiras. Não duvide das promessas de Deus para que você não cometa erros. Não traia Deus. Não traia Deus, não cometa adultério. Adultério consentido, no caso de Sara com Abraão. Vai lá, pode pegar lá, pode pegar. Não deixe, não cometa adultério, irmãos. Não traia a sua esposa, não traia o seu esposo, porque se você estiver fazendo isso, você está traindo a confiança de Deus na sua vida, amado. Não faça isso. Casamento é uma só carne, para sempre. Para sempre. Não cometa isso, não traia o seu cônjuge, senão você estará traindo o próprio Deus, porque foi Ele que te deu o seu cônjuge. Não traia, não cometa erros, não duvide da promessa de Deus.
E relacione-se com seus filhos, converse, seja amigo, por Deus irá providenciar o cordeiro na sua vida. Sempre, sempre Deus irá providenciar o cordeiro na sua vida. Que Deus possa te abençoar e que você tenha uma família feliz. E nós estamos juntos para andar e caminhar juntos o tempo todo. Nós estamos orando pelas famílias da nossa igreja. Queremos famílias fortes, porque nós teremos uma igreja forte também. Família abençoa a igreja, irmãos. Uma família abençoa a igreja. E nós estamos aí no meio da família para poder fazer tantas coisas. E hoje, Ana Paula e Ed estão por aí? Não, né? Então, levanta aí, fica de pé aí, por favor. Eles são responsáveis pelo Ministério de Casais. Eu falei que esse nome tem que mudar. Não tem que ser o Ministério de Casais, tem que ser o Ministério da Família. E nós temos que andar junto. A Ana Paula me procurou hoje para nós passarmos um filme aqui na igreja. No dia 4 de junho. Não é isso? No dia 4 de junho nós passamos um filme aqui, Corajosos. Não sei quantos já viram, mas se você viu, vem ver de novo, que no final vai ter uma surpresa. Não é isso, Ana Paula? Não é isso, Ed? Vamos ter uma surpresa aqui no final desse filme, Corajosos. E aí essa surpresa é bacana. Eu só vou falar uma coisa para você. Eu apanhei no final nessa surpresa, mas tudo bem. Vem aqui nessa surpresa, você vai ver. Dia 4, é um sábado. Depois a gente vai ter pipoca e tal, não é isso? Vai ser aqui mesmo. Então, a gente vai comer pipoca com guaraná. Pode, né? Pipoca com guaraná, refrescante e tal. Filme, dia 4, Corajosos, nós vamos aqui. E aí, irmãos, aí eu quero fazer um desafio para a igreja. Porque assim, mostrar que a igreja unida, trabalha junto. Porque enquanto os casais estiverem aqui vendo Corajosos, nós vamos ter o ministério infantil reunido com as crianças, com berçário, juniores, infantil, todo mundo. Vamos ter programação para isso. E nós vamos ter os adolescentes aqui conosco, vendo esse aqui, Porque é interessante que no filme Os Corajosos vejam. Mas a gente... Vamos fazer um esquema aí. É interessante que os adolescentes vejam esse filme. Para quê? Para que os adolescentes nos cobrem aquilo que nós vamos fazer aqui. Nós precisamos começar a nos relacionar com isso. Todos os ministérios juntos, igreja unida, toda a igreja reunida aqui no dia 4 para ver esse filme. E eu vou desafiar você. Se você é corajoso, você vem. Se você é medroso, fica em casa. E aí eu vou ver. Medroso, ficou em casa, não veio. Então, se você é corajoso, vem. E aí a gente botar assim, os pais aqui, junto com os adolescentes, vai ter que sentar junto. Família tem que sentar junto e ver o filme junto. Porque um vai ficar cobrando o outro nessa situação toda aí. Vamos ver, irmãos, nós precisamos fazer uma revolução familiar aqui. Nós precisamos sair como um exército de família de Deus nesse lugar e arrebanhar outras famílias. Em nome de Jesus. É dessa maneira que nós vamos mostrar uma geração maravilhosa. Onde a gente entrar, olhar crente. É assim, é essa descendência que Deus está falando para nós. E nós temos que cumprir essa missão agora. Nós precisamos fortalecer nossas famílias, as nossas casas, para que a gente possa testemunhar para todo mundo aí aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Mas essa noite, muito obrigado pelas famílias. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe todas as famílias, meu Pai, em nome de Jesus. Famílias fortes, igrejas fortes. Nós temos muitos desafios, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Então, Pai, nós te pedimos então a tua vitória, pedimos as tuas bênçãos, e que se revele em nós as tuas promessas, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós estamos no desafio no dia 4 de junho, com esse filme Corajosos, e te pedimos que o Senhor coloque coragem no corpo da igreja, nas famílias, nesses casais, que filhos possam estar aqui, que possamos assistir esse filme no final, numa programação toda especial, de um compromisso e responsabilidade, que tem os adolescentes aqui conosco, ó Deus, assumindo uma responsabilidade de filho com pai e de pai com filhos. É necessário que isso aconteça, Pai, no teu corpo aqui. E nós colocamos isso, porque logo no dia 5, no domingo, nós teremos aqui outro momento da família, com café da manhã, almoço, tantas coisas que vão acontecer, e a igreja vai crescer quando as famílias crescerem em espírito e em verdade, Senhor. Fortaleça as famílias, Pai. Não deixe que a gente minta por medo, que a gente cumpra as tuas promessas, que a gente tenha relacionamento com o Pai e com o Filho, e que nós possamos verdadeiramente sair da nossa zona de conforto, sair das nossas casas, sair do meio de nossos parentes e exercer o sacerdócio santo de homem, de cabeça, e honrar nossas esposas como elas devem ser honradas. Em nome de Jesus, Pai,
pedimos isso. Leva-nos em paz para nossas casas, nos proteja, e que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, Deus. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor possa nos proteger, dando paz que excede todo o nosso entendimento, alegria, milagres. Queremos ver a Tua glória, Senhor. Usa-nos para falar da Tua palavra a tempo e fora de tempo. Usa-nos como canal de bênção para a vida de outras pessoas. E que no dia 4 de junho, quando a gente vê esse filme, que a gente possa trazer outras famílias aqui também, para que possam assistir, serem nossos convidados para assistir esse filme e ser tocado pelo Teu Santo Espírito, e que começa uma revolução espiritual aqui, para a glória de Jesus Cristo, e em nome dele. Amém, Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Vamos nos colocar em pé, amados, encerrar descansando no Senhor, andando sobre a tempestade, sobre o trovão, sobre os problemas.